continuando com ciências. A gente começou a ver aqui sobre os movimentos da Terra, né? E ficou esse exercício aqui, ó, para fazer. É um quadrinho, né? E mostra o menino brincando com uma bola, que é a Terra, que é igual à Terra, né? E daí a professora dele fala, tem que estudar melhor o planeta Terra, Surya. Como professora, na verdade ele fala fessora, né? Como fessora, ele não para de girar, né? Então é para ser engraçadinho, uma piadinha sobre a Terra girar. Daí a pergunta é, Surya tem razão em dizer que o planeta Terra não para de girar? Tem razão, né? Ele não tem razão de dizer que não tem como estudar porque a Terra não para de girar, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Daí, por que ele tem razão? Porque a Terra não para de girar, né? Ela faz um movimento de rotação, que é ao redor dela mesmo, lembram? Aquele assim, que é o dia e a noite, e ela faz um movimento de translação ao redor do Sol, que é o período do ano, tá? Então, vocês vão justificar. E daí, ali na letra B, ele tem a frase, só que daí você tem que dizer se está certa ou está errada ali, tá? Se a contagem de rotação é o dia ou é o ano, tá ali naquela pergunta, tá? Na sequência, isso aqui tá parecendo quase com um problema de matemática, então a prof vai ajudar vocês. Ele fala assim, ó, em um período de 3 anos, quantas voltas a Terra dá ao redor do Sol? Uma volta ao redor do Sol é igual a 1 ano. Então, 3 voltas, 3 anos. Então, vai ser 3 anos. Neste mesmo período de 3 anos, considerando que nenhum deles é bissexto, ou seja, é 365 dias, tá? Se fosse bissexto, seria 366 dias. Então, ele está dizendo que são 3 anos e os 3 anos são 365 dias. Quantas voltas a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? 365 dias é a mesma coisa que dizer 365 voltas. Então, para responder esse aqui, quantas voltas a Terra dá ao redor dela mesmo, nós vamos fazer a conta, né? De 365 dias vezes 3, tá? Aqui, ó, em 3 anos, que são 365 dias, quantas voltas a Terra dá ao redor dela mesma, tá? Daí vocês, é para pintar o quadradinho, né? Então, na letra A ali, que era laranjadinho, 3 voltas. Letra B, que é azulzinho, vocês vão fazer o cálculo. E letra C, que é amarela. Quantas voltas a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo ao completar 1/3 desse período de 3 anos? Vocês lembram que a gente viu que o terço é a mesma coisa que dividir por 3. Se eu divido 3 anos por 3, fica 1 ano, certo? Então ele pergunta quantas voltas ela dá ao redor dela mesma? 365 voltas, porque é 1 ano só. 3 divididos por 3 fica 1. 1 ano, 365 voltas, beleza? E daí ele tem uma imagem ali do dia e da noite e diz, isso aqui tá representando qual volta da Terra? O movimento de rotação ou o movimento de translação? O do dia e da noite é o movimento de rotação, tá? Na sequência, nós vamos ver as representações do planeta Terra. Então, nós temos essa imagem bem bonita aqui da Terra. E ali tá perguntando, a parte azul significa o quê? Dele ainda tem 2 opções, mares e oceanos ou continentes e ilhas. A parte azul são os mares e oceanos, né? E a parte verde e marrom? Os continentes e as ilhas, certo? E daí ali tem um astronauta e tá dizendo assim, ó. O primeiro ser humano a observar a Terra do espaço foi o astronauta russo Yuri Gagarin, em 1961. Ele viajou a bordo da nave espacial Vostok 1
e permaneceu em órbita na Terra durante 1 hora e 48 minutos, quase 2 horas. Então ele foi para o espaço, ficou quase 2 horas e voltou. Ao observar nosso planeta, ele disse a frase que, traduzida para a língua portuguesa, significa a Terra é azul. Então, nessa época aqui, né, ele foi o primeiro a observar de longe, né? Não tinha ainda toda essa tecnologia para a gente chegar a ver. E quando ele viu, a coisa que mais, né, emocionou ele, tocou nele, era que a Terra era azul. Daí ele fala ali, se fosse para você dizer em uma frase, a gente não tá no espaço, mas agora a gente tem acesso a essa imagem aqui, que é uma imagem do espaço, né? O que você diria se você olhasse? É linda? É redonda? É enorme? Né? E a foto, ela é uma das maneiras de representar. A foto que é tirada pelos telescópios espaciais, pela estação espacial, que nós já vimos, né? Então eles tiram as fotografias para que possa ser feito estudo, né, certinho da Terra. Mas existem outras maneiras da gente estar representando o planeta Terra. Olha o que eu tenho aqui. Vocês com certeza já viram de perto, né? Esse globo, inclusive, é lá da nossa sala de geografia. Ó, vocês já viram, já pegaram, já mexeram e isso vocês sabem que é o globo terrestre, é a representação do planeta Terra. Uma das representações, né? E vocês já repararam que ele fica inclinadinho, ó? Parece que ela tá meio caidinha, ele não é retinho assim, ó, né? Se fosse retinho era assim, ó. E assim parece que ele tá meio caidinho. E essa é a inclinação real da Terra. A Terra no espaço, ela está desse jeito, meio inclinadinha assim, ó. Tá? Ela fica desse jeito. Lembrando então que o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma chama rotação. E se eu fosse o Sol, ó, a Terra rodasse aqui, ó, ao redor de mim, é um movimento de translação, tá? Outra forma de representar a Terra, através de mapas, né? Vocês também já viram, com certeza, muitas espécies de mapa. E esse aqui é chamado de mapa mundi, porque é o mundo inteiro, né? Ou planisfério, tá? Então, ele tem a Terra inteira. Isso aqui, ele tá reto assim, mas é como se a gente imaginasse assim a Terra, como se ela fosse, sei lá, uma casca de uma laranja. Daí fez um corte aqui, ó, e abriu a casca. Abriu a casca pra gente poder ficar vendo ela retinha. Porque assim ela não tá reta, né? Ela tá redondinha. Então, pra gente poder ver ela retinha. Por isso que ela é até meio curva aqui, ó, pra ficar o mais próximo da realidade, pra não distorcer tanto como é que é, né? E aqui vocês, né, já viram, já devem ter ciência que aqui fica a Ásia, a África, a Europa é aqui pequenininha, aqui é a Oceania e a América, né? América do Sul, onde nós estamos, o Brasil, América Central e América do Norte, certo? Então, são algumas maneiras de representar a Terra e que cada uma delas nos possibilita algum entendimento, algum conhecimento, né? O globo a gente consegue ver como ela é o mais perto da realidade, a inclinação dela, o formato, né? Aonde que fica cada lugar, assim, a distância que parece, né? Eu acho que no globo é mais real. Aqui a gente consegue ver, só que a gente acaba esquecendo que isso aqui é grudado com aqui às vezes, né? Não é tão fácil da gente visualizar como no globo. Mas é mais fácil da gente visualizar as divisões dos continentes, dos países. A gente consegue ter uma visualização melhor nesse sentido. E a imagem, a foto que é tirada lá pelos satélites artificiais, né? Ela é muito mais realista e a gente consegue ter uma noção, assim, até eu acho que da dimensão, né? A gente consegue ver como é enorme, como lá de cima como é que fica. Eu adoro ver, ter essa imagem, que na verdade é algo que a gente nunca, né, vai por espaço. Então a gente poder ter essa imagem é maravilhoso. E os satélites artificiais, os telescópios, as sondas espaciais, né, tudo isso,
eles ficam lá fotografando, filmando e mandando dados para quem estuda a Terra, para os, né, astrônomos, para cientistas, né? E através dessas imagens a gente consegue ter noção de algumas coisas. E aqui eles mandaram 2 fotos. Olha só, é do mesmo lugar de quando teve um acidente em uma barragem em Brumadinho. Vocês lembram disso? Foi o ano passado, comecinho do ano passado, em 2019. Foi muito falado, que ficou aquela lama por tudo, morreu um monte de gente, foi um desastre, né? Foi um desastre mesmo. Mas a gente consegue ter uma noção aqui, ó. Embaçou, mas vocês têm o livro aí, né? Olha aqui, esse marrom aqui, que não tem aqui, é tudo que vazou. Então, ó, ele tava aqui contido, a hora que arrebentou aqui a barragem, esparramou toda essa lama ali. E daí, com essas imagens do espaço, a gente consegue ver esse tipo de coisa. Inclusive, a gente e os especialistas mais, né? A gente vê por curiosidade, mas eles conseguem daí ter dados, informações para isso. E daí os exercícios, gente, que eu acredito que não tenha segredo nenhum, né? Isso tudo que a prof já falou, as formas aqui, tudo, vocês, qualquer dúvida, vocês me perguntem, mas eu acredito que vocês vão fazer facinho. Beijos!